Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Neto, né? E nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a uma nova funcionalidade, né? Não sei se você já conhece dentro do Elasticsearch, que é a Clone API. Né? Anteriormente, nos meus vídeos passados, aí você pode procurar, eu expliquei sobre o Split API, né? Que ele faz o seguinte, ele pega um índice, né? E ele segmenta, ele consegue dividir esse índice, né? Na verdade, criando um novo índice, que conforme a gente sabe, né? Não sei se você já sabe também, uma vez que você cria um índice, o índice basicamente a parte de map, a quantidade de shards primários é imutável, né? Então você não consegue alterar no índice de origem a quantidade de shards primários. Então você tem que criar um novo índice com essa nova configuração. Então, por exemplo, no split lá você consegue aumentar, criar um novo índice baseado no índice de origem, né? Mas com uma nova quantidade de shards. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma funcionalidade muito bacana, né? Isso já pode ser útil para você, talvez não agora, mas no futuro, mas é bom ter esse entendimento, que é a função do Clone API, que ele funciona da seguinte maneira, né? Como o próprio nome diz, você vai clonar, né, um índice de origem, vai gerar um clone para um índice de destino. Né? Isso é muito interessante, né? Você ter esses índices de clones quando você precisa fazer algum teste. Né? Por exemplo, eu estou testando um delete by carry ou um update by carry. Né? Eu não vou fazer isso direto no meu índice de produção. Então, para poder ter certeza se o meu índice, se minha atualização ou se minha deleção vai funcionar corretamente, o que eu posso fazer? Criar um índice de clone que vai estar com o mesmo formatação, realmente vai ser um clone do meu índice de produção e eu faço, né, essas ações, né, de testes ali de deleção ou de atualização, né, em cima do meu índice de clone. Tendo um comportamento esperado, né, eu consigo ir lá e aplicar no meu índice de produção para evitar grandes dores de cabeça, ok? Né, então vamos lá. O primeiro passo aqui eu vou criar um índice, né, chamado pessoa underline example, né? E aí eu vou criar um mapping desse índice, mapping, e aqui eu vou colocar um properties, eu vou ter um campo do tipo nome, esse nome ele vai ser do tipo text, depois eu vou vir aqui e vou criar um outro campo chamado endereço, esse meu campo de endereço ele vai ser do tipo nested, e aqui eu vou ter alguns outros campos dentro desse meu campo nested, que vai ser, por exemplo, rua. Né? E aqui o type dele vai ser text. E também eu vou ter o campo número, que vai ser do tipo short. Short. Feito isso, meu índice está criado. Né? E eu vou inserir um documento dentro desse meu índice. Né? Então aqui pessoa example underline doc. E aqui eu vou colocar nome João Neto. E aqui eu vou pôr o endereço. Rua. Qualquer número 0. Beleza, fiz a inserção do documento no meu índice, né, de pessoa example. Se eu vim aqui e der um get nesse índice agora, eu vou dar um example barra underline search. E aqui eu tenho um resultado, né, do meu índice, né, pessoa example, tem lá o João, né, e o endereço que foi inserido. Então, beleza, agora eu quero fazer alguma ação e eu quero fazer o clone desse meu índice. Então, como que eu vou fazer isso? A primeira coisa, antes de utilizar essas APIs, como a API de clone, API de split ou de shrink, eu tenho que bloquear esse meu índice como escrita, né? É algo que a própria documentação pede e caso você tentar fazer isso sem fazer esse bloqueio de escrita, né, você acaba... o Elasticsearch ele não vai deixar, ele te retorna uma mensagem de erro. Então vamos aqui fazer o bloqueio contra escrita do meu índice, né? Pessoa example barra underline settings. E aqui novamente eu vou colocar um settings. E aqui eu vou colocar o parâmetro index.block.write true.
Ah, tá, aqui é no plural, blocks. Beleza, meu índice está bloqueado quanto escrito, então se eu vier aqui, por exemplo, e tentar inserir um documento, ele vai te dar um forbidden e falar que esse índice está bloqueado como escrita. Então, beleza, eu bloqueei meu índice como escrita, agora eu vou criar o clone desse meu índice. Né? Eu vou vir aqui, vou dar um post pessoa, underline, example, barra, underline, clone, e vou criar um novo índice, pessoa, underline, example, underline, clone. Espero alguns instantes e ele me retornou, né, aqui como true, e vamos ver se esse índice foi realmente clonado. Então vou dar um get, underline, cat, índices, barra, pessoa, underline, example, asterisco. Vamos ver se ele vai trazer todas essas informações para mim. Show de bola. Então eu tenho aqui, vocês podem ver que exatamente um clone do meu índice, né? A única coisa que vai mudar é o ID, porque esse novo índice ele vai ter uma nova identificação dele. Mas se a gente olhar a quantidade de primários, réplicas e a quantidade de documentos, né, a quantidade de documentos deletados, vocês vão ver que está tudo igual, né? Então a gente já tem a clonagem feita desse meu índice. Da mesma forma, igual eu expliquei no vídeo lá do Split API, se eu tentar adicionar algum documento nesse meu novo índice, pessoa example clone barra underline doc, e tentar colocar um documento aqui, por exemplo, nome fulano, endereço, aqui eu tenho que colocar rua, full, número 1. Ele vai me dar também um forbidden, porque esse índice, conforme o índice de origem, ele está com bloqueio de escrita. Então eu tenho que vir aqui e pegar esse mesmo parâmetro, esse mesmo comando, né, e executar ele falando o seguinte: dentro do pessoa example underline clone, o bloqueio de escrita agora na verdade é false. Beleza, agora o meu índice ele tem permissão de escrita, então se eu vier aqui e inserir a informação, ele me dá um created. Se eu vier dentro desse meu índice, get, pessoa, example, underline, clone, e fizer uma busca, search, ele vai me retornar os dois documentos, né? O documento João Neto, que estava naquele primeiro índice de origem e foi replicado para o meu índice de destino, para o meu índice de clone, e também o novo documento que eu acabei de inserir, ok? Né? É muito comum, da mesma forma que eu comentei lá no Split, as pessoas ao criarem índices de cópia, né, utilizar a função do reindex. É uma saída também, mas a função do clone, né, ela preserva as informações do índice, como por exemplo o mapping. Né, e como a funcionalidade existe, ela até já te previne, te previne de erros humanos, que pode acontecer na hora de você criar um mapping, criar com algum atributo diferente. Então você pode ter essa divergência ali do seu índice. Então usando as funções, por exemplo, aqui do clone, eu vou ter uma cópia idêntica do meu índice de destino igual ao do meu índice de origem. Então, pessoal, essa era a dica que eu tinha para hoje, do Clone API, né, API. E qualquer dúvida, né, a gente está aqui à disposição e te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.